Muito bem. Eu convido você a abrir a Bíblia em Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. A partir apenas um versículo. Aliás, eu vou ler 2 versículos. Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 e 2. Amém? Diz-nos assim a Bíblia. Ele me disse: Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Você pode se assentar. Gente, Deus tem tocado ao meu coração nesses versículos, porque o material que Deus utiliza para promover a sua glória somos eu e você. Na verdade, Deus poderia fazer um sinal no mundo, Deus poderia fazer alguma coisa que todos os joelhos se converteriam numa só sinalização da parte de Deus. Mas Deus usa pessoas limitadas como eu e você, para que a obra do Senhor possa ser realizada. Eu não acho que a gente precisa temer. Nós somos, na verdade, o único obstáculo maior que Deus tem para que a obra. A pregação da palavra com o pensamento cristão. Com certeza a gente vê um choque muito forte. Mas a Bíblia diz que Ele nos já deu essa palavra e nós já temos vencido o mundo. Mas quando vai para o material humano, que somos eu e você, Deus nos convida e Ele espera que nós possamos dar uma resposta para Ele. Ele espera que nós possamos dizer: eis-nos aqui, envia-nos a nós. Ele espera que nós possamos abrir a porta do nosso coração e nos colocar e nos tornar aptos, para fazer essa obra. A obra é muito grande. Eu costumo dizer que Deus, Ele não fala, e é uma coisa que de fato eu tenho visto, nós podemos passar uma régua. Dificilmente Deus fala tudo o que Ele vai fazer no início da nossa caminhada. Eu acho que aquele chamado que Deus deu a Abraão ali continua valendo, né? Sai da tua terra, sai da tua parentela para o lugar que eu tenho te mostrado. Né? Deus fez isso comigo. Deus um dia, lá em 91, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, naqueles primeiros meses Ele já foi colocando um amor pela obra missionária do meu coração e eu me vejo fazendo o que eu estou fazendo hoje. Mas eu não sei o que Deus tem amanhã para mim. Mas uma coisa eu sei, que Ele não fala todas as coisas no início. Ele nos convida a uma caminhada com Ele, uma caminhada de fé. Ele diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e confia em mim. Eu vou prover as necessidades, eu vou suprir as necessidades, eu vou abrir portas para você, eu vou cuidar de você, eu vou ser seu amigo, eu vou ser o seu companheiro, mas você tem que confiar em mim. E isso é muito bom, isso nos prepara, por quê? Porque lá em Filipenses, a palavra do Senhor fala uma coisa muito interessante, fala da multiforme, no grego dá a ideia de multicolorida graça de Deus, ou seja, quando nós precisamos do Deus amigo, Ele é amigo. Quando nós precisamos do Deus justiça, Ele vai ser a nossa justiça. Quando nós precisamos do Deus que vai prover as nossas necessidades, Ele vai prover as nossas necessidades. Quando nós precisamos de um Deus que vai ser aquele que vai nos proteger dos perigos, Ele vai proteger a gente, no momento certo. Por isso que eu não gosto dessa inquietude que existe em muitos círculos cristãos, de pessoas que ficam assim, ficam inquietas, ficam angustiadas, e eu tenho que clamar demais para que alguma coisa aconteça. Não, olha, sabe de uma coisa? Aquilo que Deus projetou para você vai acontecer. Claro que precisamos orar, claro que precisamos batalhar espiritualmente, é lógico, mas aquele que em vós começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo.
Ele disse, eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Então, deixa essa inquietação que existe muitas vezes no nosso coração, na verdade, é incredulidade. Porque é como se nós estivéssemos dizendo para Deus que Ele não tem condições suficientes para cuidar de nós. Seja como um missionário, seja como... E eu entendo aqui que nós não podemos fazer essa distinção. Infelizmente, dentro da igreja, a gente faz uma distinção muito grande quando falamos da obra missionária, dizer assim, não, a obra missionária só uns que vão fazer, eu vou simplesmente financiar. Meu querido, para com isso. Você é missionário lá no mercado de trabalho que você está inserido. Você que é médico, você está lá não é à toa. Você está lá não é para ganhar o seu pão de cada dia. Você está lá porque Deus quer usar você como um canal, como um instrumento nas mãos dele. Ponto. Você é marceneiro, você é professor universitário, você é engenheiro, você é administrador. Você está onde você está porque você é sal da terra, você é luz do mundo e Deus quer usar você como um canal ali. Há umas 2 semanas atrás eu viajei no mesmo avião com um juiz. E no meio foi um voo longo, que eu saí de Fortaleza, fui até Porto Alegre, com 2 escalas, então a gente saiu de manhã, de 7 horas da manhã de Fortaleza, e a gente desembarcou em Porto Alegre, no mesmo avião, naquela tarde, às 4 horas da tarde. Né? Então a gente teve muito tempo para conversar. Né? E na parte final do voo é que a gente conversou um pouco mais. Mas era um ateu, um homem muito inteligente, muito preparado, fazendo pós-graduação, já tinha outras pós-graduações, um homem com a visão de mundo, viajado, preparado em questões globais, mas um homem que disse para mim, eu não acredito em Deus. Eu disse, mas por que você é ateu e como é que é? Como é que isso surgiu dentro de você? Ele disse, não, eu não posso dizer que não existe Deus, eu não conheço ele. Eu digo, então agora você mudou o discurso, eu gostei, porque eu conheço, e aí agora eu vou conversar com você sobre ele. Foi muito legal. No final do voo, ele me deu o cartão dele e disse assim, eu gostei, você é um crente que eu gostei de conversar. E eu quero conversar mais tempo com você. Né? E ele até de Natal, no Rio Grande do Norte, a gente conversou bastante. E eu estava ali e estava cônscio de que Deus estava me usando para falar para aquele homem. Então, nós não podemos colocar distinção, nós não podemos colocar limites, porque Deus quer usar você a qualquer momento, num táxi que você pegar, num avião que você pegar, na rua onde você mora, para o seu vizinho, você é um missionário ali. Existem alguns homens que Deus separa para uma obra específica e diz, olha, vai até o Japão, implanta uma igreja minha lá, ok, mas Deus também tem uma obra específica para você. Uma obra específica para você, que só você pode fazer. E nesse contexto é que eu acredito que nem Satanás, nem o mundo pode oferecer mais resistência do que você mesmo ou eu mesmo para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E é por isso que o tema da mensagem de hoje é prepare-se. Por quê? Porque você vê quando o livro de Ezequiel é um dos mais importantes da Bíblia, mas ele inicia esse livro aqui colocando esse ponto para nós. Prepara-se, Ezequiel, põe-te em pé. Essa palavra prepare-se está aqui, nós podemos ler como se estivesse, vamos dizer assim, não declarada, mas está aqui implícita, né? Enquanto ele falava comigo, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Ou seja, no momento em que Deus disse assim, Ezequiel, você deve se colocar em pé, ele começa, a fidelidade do Senhor, olha só, ele começa a falar, nós podemos dizer que dá um princípio de continuidade aqui, Deus começa a falar, e existe algo que a gente vê em todas as Escrituras, quando Deus começa a falar, aquilo que alimenta o seu povo, aquilo que dá energia ao povo de Deus, aquilo que realmente vai fazer diferença na nossa vida, não é o grau intelectual que você tem, não é a sua capacidade de liderança, não é a capacidade pessoal que você tem de empatia, não é isso. Mas o que realmente vai fazer a diferença é o que Deus tem falado ao teu coração, é a palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus. A igreja primitiva, quando eles estiveram ali em obediência à palavra de Deus, Jesus deixou aproximadamente 500 discípulos. 380 discípulos foram embora, somente 120 estavam intercedendo. O Espírito Santo veio como consequência da obediência
Eles começaram a falar em línguas e ali começa então um agir de Deus a partir de Jerusalém até em todas as nações. Quando Deus começa para fazer uma obra específica no povo de Israel, na verdade é uma continuidade, mas uma virada de capítulo no povo de Israel, com a chegada da liderança de Josué, a gente vê Deus falando mais uma vez esse princípio que eu quero compartilhar com vocês. Deus usa pessoas. O que é que Deus diz? O meu servo Moisés é morto. Agora tu, Josué, farás esse povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que os daria. Então agora eu quero que você veja o outro princípio. Examine as Escrituras. Preste atenção no livro dessa lei. Então prudentemente te conduzirás e você vai encontrar êxito em tudo o que você fizer. Você está vendo como esse princípio é repetido aqui em Ezequiel? Põe-te em pé e falarei contigo. A partir do momento em que Ezequiel dá atenção, dá ouvidos à palavra de Deus, Deus continua falando, ele se coloca em pé e aí tudo começa a acontecer. Prepare-se. A palavra prepare-se, ela está implícita em várias partes da Bíblia. Muitas vezes nós não estamos preparados, e de fato nós não estamos, o homem natural não está preparado, embora nós tenhamos sido criados dentro da casa do Senhor. Você que é filho de crente, você que está aqui me ouvindo, jovem, que é filho de crente, que nasceu nessa igreja, que conhece cada corredor dessa igreja, se coloque no lugar de Samuel, por exemplo, na casa do Senhor. Ele ouviu Deus chamando Samuel, e ele não sabia que era Deus pela primeira vez. Na segunda vez, ele também não sabia que era Deus que estava chamando. Somente na terceira vez é que então falaram para ele, quando você ouvir Deus falando com você, quando você ouvir essa voz, você deve responder, fala que o teu servo ouve. Significa, querido, que Deus está falando para ti nessa noite, prepare-se. Essa palavra preparar significa, como a própria origem da palavra diz, preparar, ou seja, prepare antecipadamente para a ação. Você tem, é como militares, né? Os militares estão sempre fazendo treinamentos de guerra. Por quê? Embora o seu país não esteja em guerra, mas eles enfrentam situações reais. Pilotos de avião, muitas vezes, uma vez por ano, eles têm que fazer vários treinamentos num aparelho chamado um simulador de voo, onde eles simulam várias situações reais. Por quê? Porque quando a situação real acontecer, ele já está preparado. Quando nós saímos da nossa casa e entramos numa igreja, muitas vezes nós não estamos preparados para ouvir a palavra do Senhor. Isso aconteceu com Isaías. Era mais um culto, era mais uma reunião, era mais um momento em que ele iria cultuar a Deus com os outros israelitas, mas aconteceu algo poderoso com ele naquele dia. Ele teve uma visão que ele nunca tinha visto antes. E uma visão do Senhor sentado no seu trono, no alto sublime trono. E naquele momento ele ouviu o Senhor dizendo para ele, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E quando ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas aconteceu alguma coisa que também aconteceu na vida de Pedro. Veio um temor no coração de Isaías. Ele, quando teve aquela visão, ele caiu prostrado e disse, ai de mim que os meus olhos viram o Senhor de toda a terra. Isso aconteceu também com Pedro. Pedro não estava preparado para ouvir a voz de Deus. Pedro não conhecia Jesus. Pedro foi apresentado por André a Jesus. Ele estava ali cuidando do seu barco, pescou a noite inteira, e diz a Bíblia que Jesus estava ali nas margens do lago de Genezaré, estava ali pregando a palavra. E tem um momento, então, que ele chama as pessoas que ele estava pregando e disse assim, olha, eu vou entrar aqui no barco, vou continuar pregando essa palavra. Pedro ouve a mensagem e tem um momento em que Jesus diz para ele, vai para um lugar onde as águas são mais fundas e joga agora as tuas redes. Aí ele vem com esse princípio de ouvir a palavra. Ele disse assim, olha, eu passei a noite inteira pescando, aconteceu um troço esquisito aqui. Eu passei a noite inteira pescando, eu não pesquei nada. Mas sobre tua palavra, eu vou lançar as redes. E quando ele lançou as redes, todos nós sabemos o que aconteceu. Prepare-se.
Nós, como igreja do Senhor, e como seres humanos, nós temos uma facilidade muito grande de nos adequar, de procurar, vamos dizer assim, criar sistemas para nós. Nos acostumamos com a igreja, nos acostumamos com as quatro paredes, nos acostumamos com o culto, nos acostumamos com a palavra do pastor, nos acostumamos com os horários dos cultos. É muito gostoso estar numa igreja linda, e vocês têm uma igreja muito bonita aqui. Vocês têm uma igreja muito, muito preparada aqui. Eu falo agora do templo. Vocês têm uma igreja muito confortável aqui, é muito bom, mas isso também causa um perigo, e é por isso que nós queremos tirar o maior número de membros das igrejas de dentro das quatro paredes, para que eles possam um dia visitar um campo missionário como a Índia, onde você passa a semana inteira e você não tem nenhum lugar de adoração, onde você não pode falar abertamente que você adora a Jesus, onde você vai ver uma pessoa cultuando um rato, uma cobra, uma vaca, onde você vai se interagir com uma pessoa que nunca ouviu falar do nome Jesus Cristo, onde existem pessoas como no nosso país, nós temos várias traduções da Bíblia, mas nós temos missionários da CIB que vão investir o resto das suas vidas num país chamado Papua Nova Guiné, um país menor do que qualquer estado brasileiro. Mas naquele país existe mais de 300 idiomas. E Deus chamou uma mulher chamada Raquel para visitar, para morar nesse país, junto com seu esposo, Alessandro. Eles vão dar o resto das suas vidas para traduzir a Bíblia para um desses idiomas. Essa é a obra missionária. E por isso eles são mais espirituais que nós? Não. Eles simplesmente têm um projeto que Deus colocou no coração deles. E você também tem um projeto esperando por você. Eu tenho um projeto esperando por mim. Cada um de nós temos um projeto. Há 2 semanas atrás, pregando lá em Porto Alegre, eu falei, por que você acha? Tinha uma reunião com muitos empresários, estavam falando para homens de negócios, e eu disse para ele, por que você acha que Deus colocou você à frente dessa empresa? Por que você acha que Deus tem te dado essa prosperidade que você tem? É para que você possa sustentar a obra missionária. Ou você acha que Deus criou simplesmente para juntar um monte de patrimônio e um dia, quando você fechar os olhos, de uma coisa certa, você não vai levar nada do que você tem. Deus quer usar a sua capacidade de fazer negócios para que você possa mostrar para os homens no mundo que existem homens de Deus, que são inteligentes, que são sábios, que sabem fechar bons negócios, mas que são chamados, vocacionados para serem santos, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. No final daquele evento, 2 empresários me procuraram e disseram, olha, eu quero ajudar um projeto de missões. Eu quero fazer a obra do Senhor, e com uma quantia relevante, muito, muito específica, e tem tirado 2 projetos missionários da CIB, do Vermelho, com uma decisão pessoal deles, de fazer a obra missionária. Deus tem dado habilidades a você, Deus te deu uma personalidade, você é uma pessoa única. Você é uma pessoa única, não precisa você imitar ninguém, não precisa você olhar no espelho e se sentir menor do que ninguém, você não pode olhar nem de cima para baixo, nem de baixo para cima, você tem que olhar simplesmente nos olhos e saber que Deus deu uma personalidade a você, deu habilidades a você específicas, únicas. Você é uma pessoa única, você é a menina dos olhos de Deus, e Deus quer usar você do jeito que você é, tanto nessa igreja como fora dela, para que o nome de Jesus seja exaltado e anunciado entre as nações. Mas eu ouço a voz de Deus nessa noite dizendo para nós, prepare-se, prepare-se. Como nós podemos nos preparar? Você acha que Abraão tinha noção de toda a obra que Deus tinha na vida dele? Deus simplesmente disse, deixa sua parentela e vai para o lugar que eu tenho te mostrado. Muito bem, você não vê Abraão questionando nada. Simplesmente pegou nas mãos de Deus e começou então a sua caminhada de fé e se tornou o nosso pai na fé. Ele teve crises, medos, não acreditou em certos momentos, ele e a sua esposa, no agir de Deus, quis agir com a sua própria mão, e isso faz parte da natureza humana. O cair é do homem, o levantar é de Deus.
Quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E é até bom, você sabe por quê? Porque Ele permanece santo, puro, imaculado, exaltado entre as nações. Curvem-se diante dEle toda a terra. E nós permanecemos falhos, limitados. Quando nós estamos cansados, quando nós não podemos, quando as nossas forças se esvaem, quando nós estamos em uma situação que de fato nós não temos resposta, aí chega o momento de Deus, em que Ele determina então o seu projeto, o seu propósito para nós, e o nome do Senhor é glorificado. Eu gosto muito disso, eu vibro com essas coisas, O ano passado, Deus me deu um presente muito interessante. Eu digo isso assim, sem nenhum orgulho. Eu encaro isso muito simples. Para mim, tanto faz estar pregando aqui em Curitiba hoje à noite, numa igreja grande para 2, 3 mil pessoas, como para pregar num lugar pequeno, numa congregação pequena. Frequentemente eu faço isso. É muito bom, é muito gostoso. Você está numa igreja, num grande centro em Curitiba, e você está num lugar simples, humilde, lá no interior do Nordeste brasileiro. Mas quando eu fui pastor pela primeira vez, na igreja em Recife, eu auxiliei um homem que eu admiro muito até hoje, pastor Gunnar Standa, um missionário norueguês no Brasil, por muitos anos, fundou várias igrejas, é um homem que eu posso dizer, um homem santo. Eu convivi com ele, andei com ele, e louvo a Deus pelas experiências e pela oportunidade de ter andado com um homem santo daquele por alguns anos. E eu me lembro que quando eu cheguei em Recife, ele era pastor da igreja, eu estava como seminarista, e eu estava vendo a minha situação financeira como seminarista, estava muito difícil, eu tinha que pagar um seminário, e eu procurei o pastor Gunnar, e eu disse, pastor Gunnar, por favor, será que você não pode conseguir na Noruega uma ajuda para me auxiliar no seminário? Ele disse, Herbert, infelizmente, no momento nós não temos condições. Ele foi taxativo. E eu saí daquela casa assim, chateado com o pastor Gunnar. Eu disse, poxa, como é que pode? Ele disse que ia ver, eu estou tão chateado, eu quero voltar para minha casa. Eu falei hoje de manhã aqui, que eu sou de uma cidade chamada de Campina Grande, 390 mil habitantes. E da de Deus me chamou para pregar o evangelho no mundo inteiro. Eu tenho pregado essa palavra do Senhor em vários lugares, e é tão bom isso. O ano passado, depois de me lembrar dessa situação, porque essa situação foi importante para mim, porque eu entrei em crise naquele dia. Eu disse, por que eu estou aqui em Recife fazendo esse seminário? Por que eu simplesmente não volto para casa? Eu tinha tudo na casa dos meus pais, eu tinha tudo, eu deixei minha família, eu deixei minha noiva, eu deixei minha casa, e agora eu estou devendo, eu estou tão preocupado, eu estou sozinho, eu como uma comida que eu não gosto, eu estou num lugar que é desconfortável para mim. Por que eu estou aqui? E naquele dia, sozinho, Deus me batizou com o Espírito Santo. Foi muito interessante. Eu voltei para o seminário, refletindo em tudo aquilo, e Deus me encheu com a graça, com uma alegria tão grande de servi-lo, tão grande de proclamar o reino, um prazer tão grande de orar, de buscar a palavra, de ler a palavra, de pregar o evangelho. E o ano passado, eu fui lá em Noruega, e estávamos, eu, pastor Gunnar, e agora eu estava representando a nossa denominação no conselho no qual o pastor Gunnar faz parte. Ele faz parte da diretoria da missão norueguesa. E Deus cochichou no meu ouvido, está vendo, filho, como é que eu faço? Há quase 20 anos atrás, você estava lá em Recife, sem experiência alguma. Recife era talvez a única cidade que você conhecia até então. E hoje eu estou usando você nesse país para abençoar a vida desse homem que te abençoou. Deus quer usar você, amado. Deus tem caminhos que nós não sabemos os porquês, mas Ele simplesmente nos convida a iniciarmos uma viagem com Ele, em que nós não sabemos para onde nós vamos, mas Ele diz assim, confia em mim, eu sou o teu pastor e nada te faltará.
Ainda que você andar pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque eu vou estar com você todos os dias. Eu vou suprir suas necessidades. Irmãos, é tão bom você ver o Senhor cuidando das suas necessidades. Eu frequentemente tenho visto isso na vida dos nossos missionários, na vida da nossa organização, da CIB. Deus suprindo, Deus abrindo portas, Deus abençoando. Mas Deus, hoje à noite, nos convida para que nós possamos ouvir a sua voz e tomar uma decisão. Sim, Senhor, eu quero me preparar. Eu quero lutar comigo mesmo, com o meu coração. E tem um versículo bíblico muito interessante, quando o Davi, ele diz assim: por que você está abatido, ó minha alma? Crê em Deus, eu ainda o louvarei. Ele ensina para nós um princípio muito interessante aqui, que Paulo, lá em Coríntios, ele indiretamente também ele nos faz lembrar. Quando ele diz assim, olha, quando vocês estiverem reunidos e vocês forem participar da ceia, né? Eu estou fazendo com vocês o que eu aprendi do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Por que essa questão de examinar é tão importante na questão do preparo? De você parar e olhar para dentro de si. O que eu tenho feito para a obra missionária? Porque, irmãos, existe uma cultura dentro das igrejas, das pessoas irem para a igreja para perguntar o que Deus pode fazer para elas. Muitos cristãos no nosso país estão sendo convidados a irem para a igreja. Vamos para um culto de oração. Por que vamos para um culto de oração? Porque nós vamos orar pelos nossos problemas. Eu creio que Satanás tem furtado o propósito primário da igreja, que é adorar o Senhor. E você pode, preste atenção, os homens cheios, tomados da glória de Deus, eles adoram a Deus em qualquer situação. Exemplo, Jó. Nós receberemos o bem de Deus, nós não vamos receber também o mal? Adorar o Senhor em todo o tempo. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Então, Davi, ele diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? Quando ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus tem cuidado de você. Deus tem zelado por você. Qual, então, deve ser o nosso propósito inicial? O preparo. De dizer, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero que o Senhor me use da maneira como o Senhor quiser. Eu quero me colocar à tua disposição. E aí, quando nós tomamos essa decisão, inicia uma obra maravilhosa de preparo da parte de Deus nas nossas vidas. Deus, ele começa a nos usar. Deus, ele começa a nos preparar. Deus começa a nos moldar. Deus começa a nos quebrantar. Deus começa a nos colocar em situações cada vez mais desafiadoras. Mas isso é muito bom. Por quê? Porque nós aprendemos muito também sobre esse Deus. E aí você vai ver situações inusitadas, né? Quer ver uma que passei há um pouco tempo? Eu estava na Índia embarcando para o Brasil. 21 dias longe de casa. 3 países nas costas. Cansado. Eu estava muito cansado. Fisicamente eu estava no meu limite. Eu nunca estive tão fraco como naquele dia. E eu cheguei numa cidade chamada Bangalore para fazer uma conexão para ir ainda pela Alemanha e finalmente chegar no Brasil. E eu tinha 6 horas de tempo naquele aeroporto sem fazer nada. Eu disse, não, eu vou no hotel, eu quero tomar um banho, eu quero trocar de roupa, eu quero dormir pelo menos umas 3 horas. Eu estava com 2 cartões de crédito, um deles que eu deveria colocar o código para fazer compras internacionais. O outro eu deveria assinar, não era por código, era por assinatura. O meu cartão, por código, já tinha chegado no limite, então eu só tinha aquele outro. Eu chamei um taxista, eu disse, olha, você aceita cartão de crédito? Sim, eu aceito, mas eu só posso assinar. Você recebe, por assinatura, sem problema. E isso com uma dificuldade incrível, porque, apesar de a Índia falar inglês, mas o inglês indiano dizem que não é o inglês, é high inglês, porque é uma mistura de indiano com inglês, é horrível. E eu disse, no hotel que você me indica, eles aceitam cartão de crédito? Sim, é por assinatura. Ok. Quando eu peguei aquele táxi, ficamos rodando por aquela cidade. Quando eu cheguei no hotel, a máquina, né,
a máquina deu problema, e ele disse, não, agora o senhor só aceita com cartão, com código. Eu disse, mas eu falei para você que não tinha código. Sim, não, tudo bem, então nós vamos fazer no check-in, o pessoal do hotel me paga. A máquina do hotel também estava quebrada. Fomos para um outro hotel, mesmo problema. Outro hotel, mesmo problema. Olhei para o relógio, rodando ali. Eu não tinha um dinheiro indiano no bolso. Já estava voltando para casa, acho que estava com cinco dólares no bolso. E eu disse, meu amigo, eu estou com um problema aqui, porque como é que eu vou pagar essa corrida toda? Você disse que ia aceitar o cartão de crédito, os hotéis que você me levou não tinha, e como é que eu vou pagar essa corrida? Não, mas o senhor agora precisa pagar. Eu disse, eu quero pagar, mas eu fiz um trato com você, e o meu cartão de crédito só pode ser usado nessa situação, dessa forma. E eu disse, por favor, volta para o aeroporto. Na Índia, os aeroportos eles têm muito medo de atentado terrorista, então você só entra na parte interna, até para aqueles salões, né, o salão de fazer check-in, quando você tem um cartão de embarque, do contrário você fica no estacionamento. Olha, foi uma dificuldade tão grande para eu entrar sem aquele taxista, porque ele não acreditava que eu iria voltar para pagar a corrida. Eu gastei as minhas 5 horas discutindo isso, eu tive que chamar a polícia, eu tive que chamar a polícia turística, as pessoas finalmente com um policial foi lá, eu consegui pagar a corrida e fui então fazer o meu check-in para embarcar, morto de cansado. E eu estava tão cansado que eu parei assim do lado, eu via muita gente entrando naquele avião, aí eu peguei minha bolsa e abracei ela, e coloquei o relógio para despertar meia hora depois de dormir um pouco. Quando eu acordei, já tinha a maioria das pessoas entrado no avião, e quando eu fui apresentar o meu cartão de embarque, o homem olhou e disse, senhor Herbert? Eu disse, sim. Ele disse, o senhor pode me acompanhar, por favor? Eu disse, Deus zebra. É a polícia. E o bicho vai pegar para mim aqui agora. E ele me levou numa sala. E se você perguntar, por que isso? Eu realmente não sei. Ele disse, o senhor tem que trocar o seu cartão de embarque. Aí eu disse, por que eu tenho que trocar meu cartão de embarque? Ele disse, não, o senhor pode ficar com esse mesmo. E quando eu olhei, eles tinham me colocado na classe de business, né? aquela business class, né? Que é uma classe superior. Olha, eu nunca viajei tão bem, Roberto. Até a cadeira fazia assim, até massagem nas minhas costas, de Jesus, como tu és maravilhoso. E apertava no botão assim, aí já vinha, pois não, Messier, perguntava Messier. Eu disse, não, eu só estava testando. Aí você vê um paraibano lá de Campina Grande, fazendo a obra de Deus, fisicamente exaurido, mas o Senhor lá do outro lado do mundo dizendo, eu cuido de você, você é a menina dos meus olhos. Igreja de Curitiba, Deus tem cuidado de você, meu irmão. Deus tem cuidado da tua família, Deus tem cuidado. Se você parar para pensar agora, você vai ver que os teus problemas, até os teus problemas, são usados por Deus para gerar experiência e esperança. Esperança não há confusão, porquanto o amor de Jesus está derramado em nossos corações. Deus vai suprir tuas necessidades, Deus vai fazer coisas incríveis. Mas a única coisa que Deus espera de nós é que nós possamos estar constantemente com a atenção voltada para Ele, dizendo, Senhor, eu quero me preparar para essa obra. Eu não posso perder o meu foco. Eu tenho que estar focado para pregar a Tua palavra. Eu quero anunciar, eu quero ser relevante, eu quero ser uma bênção na minha igreja local, eu quero auxiliar o meu pastor, eu quero auxiliar a minha igreja, eu quero fazer a igreja crescer. Lá no mercado de trabalho, na minha empresa, eu quero ser uma bênção. Eu não vou trabalhar em troca de um salário, eu vou trabalhar porque o Senhor é o meu patrão e eu quero fazer da melhor maneira possível. E você vai ser uma bênção naquele lugar. E quando as pessoas encontrarem um fator motivacional que norteia a tua vida, você vai dizer, é o meu Senhor que vive e reina para todo sempre. Aleluias, aleluias. Quando nós fazemos isso, o Senhor é glorificado e a obra de nosso Deus, ela é feita, ela é realizada pela obra do Senhor. Olha, que você possa receber essa palavra nessa noite. Convidar para que você possa junto comigo orar. E você possa junto comigo dizer assim, sim, Senhor, eu entendi tua mensagem hoje à noite.
Sabe, na ceia do Senhor a gente tem uma prática, né? Que infelizmente em algumas igrejas tem parado, pastor. Eu estava numa igreja grande em São Paulo há algumas semanas atrás, uma igreja muito grande, e aí o pastor me disse assim: olha, aqui é a ceia hoje. É a ceia? É. Ia pregar de manhã e à noite. Tá bom. E aí eu não vi aquela mesa geralmente que coloca, né? Uma coisa rápida, e de repente chegou uma menina com um saquinho de plástico, com um vinho e com um pedacinho de pão bem pequeno. O culto transcorreu, foi tão rápido, aquele momento da ceia. E não teve aquele momento de dizer assim: dá uma parada. Deixa o silêncio da igreja invadir a tua alma. Deixa o silêncio da tua mente invadir o teu ser agora e fazer uma pergunta: você tem se preparado para a obra do Senhor? Você tem colocado a obra de Deus em primeiro lugar, como a minha palavra diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus escolheu o nosso país, Deus abençoou essa nação, e Deus tem abençoado o Brasil com prosperidade. Você sabe por quê? Porque o Brasil tem se tornado uma nação que semeia na obra missionária. Diferentemente dos Estados Unidos, que semeou tanto, e a gente hoje vê nos Estados Unidos igrejas inteiras sendo templos vendidos para outras religiões, como eu vi, e chorei. E agora Deus está passando essa bola para nós. Deus está dizendo: prepare-se. Deus está dizendo para nós: eu vou suprir suas necessidades, mas você tem uma missão. E a sua missão é ser sal dessa terra, é luz desse mundo. Prepare-se, porque você é minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Prepare-se. Eu vou fazer coisas surpreendentes, e a sua vida vai ser como um exemplo para outras pessoas. As pessoas olharão para você e verão na sua vida o meu agir, a minha cura, a minha libertação, a minha restauração, porque eu sou o Senhor de toda a terra. Pai, no nome de Jesus, eu quero, junto com os meus irmãos, orar. Eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas. Obrigado por nos congregar nesse lugar nessa noite, não para trazer um peso, porque o Teu fardo é leve, mas para o Senhor tirar um peso que nós temos trazido e outras pessoas têm insistido em colocar nos nossos ombros. Preocupações, Senhor, que não deveriam estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Orações que muitas vezes fazemos em que colocamos e invertemos a ordem de prioridade. Mas hoje o Senhor nos congrega nesse lugar para nos desafiar a entregar tudo a Ti. Tudo a Ti. E agradecer ao Senhor, porque Tu tens cuidado de nós. Obrigado, Jesus, por estar aqui com a gente hoje. Obrigado por nos escolher, por nosso nome, não pela nossa bondade, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor nos amou antes de nós Te conhecermos. O Senhor nos amou. O Senhor nos amou quando nós estávamos lá no mundo. O Senhor nos amou e escreveu o nosso nome no livro da vida. Até que finalmente nós tivemos um encontro especial com o Teu Espírito. E Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E hoje o Senhor nos traz aqui e nos desafia para olhar tantas outras pessoas que não ainda Te adoram como Senhor e Salvador. Pessoas que estão bem distantes, na Espanha, Portugal, Japão, Peru, Paraguai, mas pessoas que muitas vezes estão do nosso lado, nosso vizinho, o nosso amigo, colega de trabalho, o nosso chefe, as pessoas que estão sob a nossa orientação, onde nós trabalhamos. Deus não nos deixa nos acostumar com o que é religioso.
Não nos deixa ser pessoas religiosas, porque o Senhor não veio nesse mundo para dar a sua vida, para construir uma religião. O Senhor veio para finalmente quebrar a parede que fazia separação entre nós e o Senhor. E pela cruz, nos dá livre acesso, por Cristo Jesus, aos santos dos santos. Foi para isso que o Senhor morreu na cruz do Calvário. O Senhor morreu na cruz do Calvário, vida, para que nós pudéssemos entrar com ousadia no trono da graça, para que nós pudéssemos ser chamados geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos. Nós queremos encerrar esse momento de oração cantando uma música de adoração a Ti, Senhor. Exaltando o Senhor com uma canção, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Enquanto nós cantamos a música que o Senhor vai colocar com aqueles que vão ministrar aqui no coração deles, e eles vão nos levar nesse momento de adoração, eu te peço, Pai, visita cada um de nós, fala conosco e nos prepara para fazer a Tua obra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.